Salve pessoal, bom dia. Ainda voltando aqui nas minhas vivências enquanto jovem, né? Então, assim, esqueci de passar uma parte bem importante que, assim, acredito eu que seja uma base sólida de que me motivou, né, a não desistir e também foi moldando a minha cabeça nessa parte do empreendedorismo também. Então, desde novo, se eu não me engano, acho que 7 ou 8 anos, a minha mãe sempre ensinou a gente a trabalhar, né? A gente sempre a ter as nossas próprias coisas. Se eu não me engano, quando eu tinha uns 12, eu acho que até menos, eu já vendia as coisas na rua. Então, minha mãe trabalhava num centro de verduras, então ela sempre pegava algumas verduras lá, né? E colocava a gente para vender. Eu lembro que também a gente tinha uma horta em casa. Então, assim, pegava aqueles cabos de vassoura e enchia de pé de alface, de couve e saía vendendo. Meu padrasto também fazia conserva de pimenta, então às vezes também vendia conserva de pimenta. Se eu não me engano, até rapadura eu já cheguei a vender também, piqui. Então, assim, desde novo a gente já trabalhava bastante e caminhava um longo período. Eu lembro também que minha mãe trabalhava numa loja e ela acordava de madrugada para fazer salgado para a gente vender na rua. Então, assim, ela ia trabalhar e enchia uma caixa de isopor de salgado e a gente saía de porta em porta, eu e meu primo, saía de porta em porta vendendo salgado até chegar na loja dela. Aí depois a gente voltava. Então, assim, desde novo já trabalhava bastante. Então, assim, hoje em dia as pessoas falam, deu sorte e tal. A questão nunca é sorte, a questão, assim, é de onde você veio e como você é ensinado. Então, assim, desde pequeno já ensinou a gente a ter as nossas próprias coisas. Tipo, se você quer algo, você tem que trabalhar. Ensinou também a não depender dos outros. Tanto é que eu acho que desde os 15 anos que eu não dependo muito da minha mãe. Questão assim de comprar alguma coisa, até meus transportes, bicicleta, moto, que eu já tive, jogue, carro. Então, assim, tudo foi por conta própria. Nunca dependi da minha mãe nesses requisitos. Então, assim, uma parte que eu lembro também do colégio, que eu falei no vídeo anterior, do colégio militar, onde eu me ingressei na quinta série, foi que, assim, eu era uma pessoa, assim, extremamente tímida em questão de falar em público, por mais que, assim, eu era aquela pessoa, assim, imperativa, né, aquele aluno bagunceiro, eu tinha muita vergonha de falar em público, até que uma vez eu ganhei um CD do Marcos Brasil. Aí eu sempre fui bom assim em memória auditiva. Então, questão de decorar rápido as coisas, eu sempre tive facilidade. Então, eu decorei um verso daqueles de rodeio, aquelas histórias. E na época que eu entrei no colégio militar, tinha um jornalzinho da escola. Então, eu lembro que numa apresentação, acho que era a mostra cultural, eu fui e falei esse verso. Ixi, os professores ficaram emocionados, todo mundo me aplaudiu e tudo. E assim, eu falei o verso todo praticamente de cabeça baixa, olhando no chão, porque eu era uma pessoa muito envergonhada, só que eu sabia, né? Aí uma professora me procurou, fez eu escrever, né, o verso todinho, se eu não me engano, acho que deu umas 15 páginas, porque o verso ele era 9 minutos falando, então deu umas 15 páginas, ela redigiu, né, todinho, colocou no jornalzinho da escola. Então, assim, aí eu fui começando a ficar um pouco mais conhecido no colégio, aí fui fazendo umas amizades e tudo, fui perdendo um pouco a vergonha. Teve um momento também do colégio, assim, que sempre gostei de esporte, né? Então, o colégio oferecia esporte pra gente, só que no contraturno das aulas. Então, a gente tinha que ir de manhã pro colégio e para fazer os esportes e à tarde você voltava para estudar. Só que aí, como a questão do deslocamento era muito difícil, questão do ônibus, pelos horários, né, que ele passava no meu bairro, a gente tinha que ficar direto no colégio. Então, às vezes a gente tinha que ou ficar com fome, ou o colégio tinha alguns pés de fruta, a gente ia comia goiaba, manga, ou então às vezes, como o colégio também era no quartel,
a gente tinha algumas amizades com alguns policiais lá. Os policiais, às vezes, de vez em quando, davam uma marmitex pra gente. Então, e assim a gente sobrevivia para não ficar com fome e fazer o que gostava, né? Que era praticar os esportes. Quem estava comigo nesse momento aí vai lembrar desses perrengues que a gente passou. Então essa foi mais uma história aí. Espero estar voltando amanhã e contando mais umas. Espero os comentários de vocês.